essência de hoje eu quero falar sobre uma habilidade que nos foi dada pelo Espírito Santo de Deus, que é algo que é de uma proporção mensurável. Eu e você não temos condições nem capacidade de expressarmos o quão gratificante é podermos ouvir Deus. Quando a nossa alma ouve Deus, ela simplesmente chega ao lugar devido. Simplesmente ela desiste de todas as suas excursões que havia planejado fazer, em nome do seu desespero, em nome da sua angústia, em nome da sua tristeza e preocupação. Quando nós ouvimos Deus, a nossa alma se quieta e reconhece o seu Criador, e imediatamente ela já se sente um pouco mais à vontade, identificando-o como Pai, como Senhor, como Deus amoroso. É assim que nós ouvimos a voz do Senhor. Mas, infelizmente, como o próprio Paulo diz, existem muitas vozes no mundo. Existem pessoas que conservam muitas falas dentro de si mesmas. E além de conservar essas falas, elas oferecem uma abrangência para as falas do lado de fora. Quantas falas existem nos dias de hoje, não é verdade? Quantas conversações, quantas situações. Eu sei que você é uma pessoa que gostaria de chegar no final da sua vida e dizer: eu falei pouco, eu falei bem pouco, eu ouvi mais. Esse é o sonho de todo ser humano que é filiado à Escritura, que é aliançado em concordância com a Bíblia que diz: sede prontos para ouvir e tardio para falar. Quantas coisas que você já falou em nome de sua ansiedade, em nome de uma necessidade que você tinha de dizer, de expressar aquilo que você estava sentindo, em nome de uma vingança proposta, de uma situação quaisquer, e se arrependeu. Que pena! Que pena que muitas vezes não ficamos calados. E eu quero falar sobre isso. Por que, pastora, a senhora está vinculando calar-se com ouvir Deus? Por quê? Porque nós só conseguimos ouvir Deus aquietando a nossa alma, fazendo com que a nossa alma o identifique e fazendo como uma criança que nina nos braços da mãe, quando somos pessoas cuja fala é aprimorada, cuja fala tem sabedoria, cuja fala é comedida. O profeta Abacuque, ontem eu meditei com você em Abacuque, hoje eu medito de novo, no capítulo 2, versículo 1, ele diz qual é o lugar que ele escuta Deus. E ele diz o seguinte: sobre a minha guarda estarei. Guarda era aquelas torres, né, que eles tinham, onde ali eles se colocavam para vigiar se tinha inimigos, a situação como estava. Ele diz assim: sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando for repreendido. A importância que Abacuque dava e sabia o lugar certo para ouvir Deus. Primeiro ele fala sobre uma torre de vigilância. Ele diz: sobre a minha torre eu vou estar para vigiar. Ou seja, você não vai conseguir ouvir Deus se você não tiver uma torre de vigilância. Se todas as conversas que você ouve, ou todas as falas que você mesmo fala, tiver a mesma consideração, o mesmo valor, quando você ouvir Deus, Deus estará no mesmo patamar. Ele diz: eu vou subir a minha torre de vigia, ou seja, eu vou estar em vigilância, em cautela, comedido, identificando as vozes que chegam até mim, identificando as considerações que eu mesmo tenho com respeito às situações e circunstâncias, para que eu possa vigiar e identificar o que Deus está falando. Será que tudo que você ouve é Deus? Será que tudo que você propõe para ti mesmo é Deus? Será que todas as considerações é de Deus? Não. Então ele diz assim: eu vou subir a minha torre de vigia, eu vou estar acima, ou seja, acima de toda a situação. Você deve estar acima e olhar de cima para baixo. Fala, consideração, indagação, questão, em cima. E ali você analisa o que é relevante e o que não é. O que é considerável e o que não é. Ele diz assim: e sobre a fortaleza me apresentarei. O que eram as fortalezas? Eram as muralhas que as cidades tinham para proteção. Ele diz: eu vou me apresentar na fortaleza. Qual é a sua fortaleza?
Qual é a proteção? Você tem ouvido Deus dessa torre? Você tem ouvido Deus da fortaleza? Geralmente as torres ficavam acopladas junto com a fortaleza, eram construídas junto com a fortaleza. Quais são as suas fortalezas de combate com respeito às coisas que vêm te atacando, às coisas que vêm te tentando dominar, manipular, influenciar? Então ele diz, eu estarei sobre a minha guarda, minha torre, eu estarei sobre a minha fortaleza. Qual é a sua fortaleza? Qual é a sua blindagem nos dias de hoje, nos dias de ontem, nos dias de amanhã? Qual é a sua blindagem? O que você tem construído aliado a Jesus, à palavra, ao Espírito Santo, para proteger-te, para ajudar-te? Ele diz assim, eu me apresento na fortaleza, na torre, e ele diz assim, para ver o que o Senhor está falando comigo, quero ouvir o que o Senhor está falando comigo. E eu também preciso saber o que eu vou te responder. Filho, tu crês em mim? Sim, Senhor, eu creio. Filho, você confia que a sua vida está na palma da minha mão e que nem um hífen, nem uma vírgula, nem um tio sairá do meu contexto? Sim, Senhor, eu creio, eu acredito nisso. Então ele diz, Senhor, eu preciso te ouvir para saber o que eu respondo. Pessoas estão respondendo aleatoriamente à vida. Como que você responde à vida e aquilo que a vida está te propondo sem falar com o Criador dela, com o escritor dela? Com o autor da tua fé, da tua vida? Você precisa sim responder à vida, mas depois de ter o seu a sós com Ele, depois de ter o seu a sós com Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você, se você não tiver uma torre de vigia, construa, para saber a quem responde, o que fala. E se precisa responder, você precisa de uma torre de vigia para saber o que é que você está ouvindo, as coisas que são relevantes e as coisas que precisam ser ignoradas. Você precisa estar à sua fortaleza para que você se blinde, para que seu coração não seja acessível, sua alma não seja sensível demais e tenha um alcance, uma nociva para ti mesmo. Eu preciso muito que você se proteja, viu? E que você possa ouvir Deus e respondê-lo adequadamente. Até a próxima essência. Deus te abençoe em nome de Jesus.